Agora são 7h18. O coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia protocolou no sábado, junto ao Superior Tribunal de Justiça, uma notícia crime contra o atual ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores federais Deltan Dallagnol, Laura Gonçalves Tesler, Carlos Fernando dos Santos Lima e Maurício Gotardo Gerum. A peça dos advogados aponta que, com base nos conteúdos obtidos em arquivos digitais e divulgados pelo site da Intercept, é possível, em tese, verificar a prática dos seguintes crimes: organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo funcional, crimes contra o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Vamos conversar com Marcelo Tadeu Lemos de Oliveira, ele é advogado do coletivo também Advogadas e Advogados pela Democracia, ele também subscreveu este documento. Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Prazer Marcelo. imenso. Desculpa, eu te cortei já na largada. É um prazer imenso estar com vocês agora. O prazer é o nosso, Marcelo. Bom, eu gostaria que você falasse sobre essa ideia, né, de que esse documento apresenta, de que o ministro atual, enfim, o ex-juiz Sérgio Moro, deva ser preso, né, com base nesses itens que a gente acaba de ler. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa possibilidade do ministro Sérgio Moro ser preso. Marcelo. Olha, antes de mais nada, é importante deixar claro que o coletivo Advogados e Advogados pela Democracia digamos, uma associação, é um conjunto de pessoas que se fez a partir do momento de instabilidade política e jurídica do nosso país, com afetação direta à democracia. É, portanto, um organismo suprapartidário, né? Nós não estamos aqui falando pelo partido ABCD, partido político. Não, de forma alguma. Nós estamos rigorosamente em prol da democracia, pela afirmação da democracia, para que ela não se perca ou não se destrua. E, evidentemente, essa ação nossa última agora é mais um movimento com vistas à afirmação da democracia. Então, assim sendo, o que nós protocolamos é uma obviedade. É escandaloso, né, todo o conteúdo revelado pelo Intercept. Olha, antes de ser advogado hoje, eu fui juiz de direito 25 anos. Eu tive a oportunidade de estar em Curitiba e participar do Tribunal Popular da Lava Jato, onde naquela época, sem conhecimento desse meio ou desse bastidor sórdido, né, nós já intuíamos que algo de profundamente errado estava Moro acontecendo. sugere a Dallagnol inverter E a agora ordem se das confirma. operações. O que era suspeita agora é certeza. E essa notícia crime, ela tem que ser conhecida urgentemente. Se ela não for conhecida pela PGR, pelo STJ, que nós protocolamos, dê encaminhamento para a PGR, a senhora Dodge se manifeste. Vossa Excelência está prevaricando se não tomar uma atitude. Entende? É nesse sentido. Portanto, entendemos que o nosso movimento, a nossa provocação, ela é, antes de tudo, uma provocação correta. É um dever cívico de qualquer brasileiro provocar as instituições e pedir providência. Agora, parece até que é o inverso, né? Querem se buscar como o Intercept conseguiu todo esse conteúdo. É muito interessante, né? E um conteúdo conseguido sem hacker. Já há uma nota do site confirmando esse aspecto. Mas não, tentam caminhar no sentido oposto do óbvio. Há uma responsabilidade muito clara, penal, dessas autoridades. E os órgãos PGR e STJ são esses que têm que conhecer e julgar. E tem que tomar uma atitude. Imagina que nós estamos vivendo um momento em que o investigado, o provável investigado, está simplesmente no Ministério da Justiça, somente, com todo o aparato policial à sua disposição, com todo o aparato de investigação
à sua disposição, podendo até, inclusive, agir contra a investigação, Agora, Marcelo, obstaculando, portanto. E é nesse sentido que nós estamos pleiteando que a notícia crime seja recebida, que seja aberto o inquérito policial e, evidentemente, já cabe prisão de todos. Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, Marcelo, bom, hoje o Tribunal de Justiça deve se manifestar, né, já que foi fim de semana, né? Então, hoje é que deverá haver alguma reação do STJ, né? Quais as possibilidades, né? Aceitar a queixa, rejeitar, quais são as possibilidades? Olha, na verdade, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, desde a época de todo aquele processo que envolveu o afastamento da presidente eleita Dilma Rousseff. Olha, de lá para cá, se pararmos para observar, nada mais fica no lugar. Do ponto de vista jurídico, é quase uma certeza de que nós estamos vivendo um não direito. Nós estamos vivendo em um país sem uma ordem jurídica, digamos, consolidada. Ela foi afetada e não consegue mais voltar para a sua função primordial e garantir a normalidade democrática do nosso país. Isso tudo tem a ver exatamente quando lá atrás se permitiu que o investigado, que o juiz Moro, ex-juiz Moro, né, fosse responsabilizado pelo grampo ilegal, pela liberação dos áudios ilegais da presidente, então, Dilma Rousseff no diálogo. Tudo aquilo é crime. Eu, como magistrado, sei disso, todos nós sabemos que o Moro cometeu um crime. E na época se passou por cima disso. Então é provável que queiram ainda, em um processo quase que suicida, manter esse status quo da não responsabilidade desses atores judiciais, os verdadeiros atores, né, que não têm, na verdade, nunca estiveram para exercer a função pública a que se dispuseram, com honestidade, né, com galhardia e honestidade. Combater corrupção cometendo crime deve ser repudiado. Combater corrupção valendo-se de tal ação para tirar proveitos próprios, minha gente, quanto esses investigados ganharam de palestras, sabe? Com a sociedade iludida na concepção de que estava diante de verdadeiros baluartes da moralidade pública administrativa brasileira. Quanto se ganhou com isso? O cargo do senhor Moro atingindo o Ministério da Justiça, isso não fez parte, não foram as vantagens auferidas por todos esses? Ora, é uma organização criminosa. Ou seja, né? Se pensaram em combater ORCRIMs e, na verdade, criaram um ORCRIM com muito maior densidade e sofisticação, até porque eram e são autoridades públicas. E a dificuldade de se chegar a essas autoridades é muito difícil. Se chegou por uma sorte muito grande a revelar esse bastidor sórdido, repugnante e que merece uma intervenção urgente da PGR e do STJ. Certo. Bom, então, com base nesses argumentos que o senhor acaba de apresentar, com base nisso, o que o senhor imagina, né, a decisão hoje, possivelmente hoje, do STJ em relação a esse pedido? Num país, aliás, se o ex-juiz Moro tivesse realmente princípios morais internalizados na sua personalidade, a primeira coisa que ele fazia, independente de qualquer provocação, era pedir o afastamento imediato do Ministério da Justiça. Primeira coisa. Mas, na verdade, todo esse conteúdo do Intercept revela que ele não é aquilo que ele vendeu para a sociedade brasileira. Né? Então, entendemos que a medida não pode ser outra, senão, imediatamente, a abertura de inquérito policial, conforme o coletivo provocou a PGR. Prisão preventiva de todas essas autoridades, porque cometeram crimes em razão da função e crimes graves, e que, portanto, precisam de logo serem segregados. Por quê? Porque na função, no exercício da função como estão,
tanto os procuradores do Ministério Público como o próprio Moro hoje, como ministro da Justiça, estão dentro de estruturas que podem dificultar ou dificultar a própria elucidação ou por uma correta instrução criminal, ou coleta de provas, né, de todos esses indícios que estão sendo apresentados pelo Intercept, né, é necessário a segregação. No mínimo, o afastamento da função já é de logo para ser conferido. Né? Nomes administrativos já deveria acontecer, ou deveria ter acontecido. Então, eu, na verdade, aqui uso esse espaço para dizer que o coletivo Advogadas e Advogados cumpre seu papel, que é intransigentemente estar ao lado da democracia, está ao lado das instituições, mas das instituições no sentido puro do que ela ou do que elas representam e devem representar para o funcionamento democrático do nosso país. Não é? É isso. Perfeito. Bom, a gente sabe que existe já uma movimentação, né, política justamente para blindar Sérgio Moro. Nós conhecemos também o fato de que 18 agentes públicos, pelo menos, estão ligados à Lava Jato, estão dentro do governo. E, ao que parece, a ideia é sempre dizer que foram hackers, enfim, que denunciaram tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sendo veiculado pelo The Intercept, né? Nesse quadro, o senhor vê a possibilidade de serem presos, no caso, o Sérgio Moro e os procuradores? Eu acho que vai demorar, pode demorar até um pouco, pode tardar, mas será inevitável. Perfeito. Senão, não poderemos nos afirmar como nação. Jamais. Tá Se isso certo. não acontecer, não é possível termos um país com valores consagrados na nossa Constituição. Tá certo, Né? Marcelo. Desculpa, acho que eu te cortei agora no final também. Então é isso. Dificilmente o país, né, conseguirá voltar à normalidade se esses aspectos ou essas denúncias gravíssimas não forem levadas a cabo, não tomarem uma providência e não buscarem responsabilizar essas autoridades. Chega de farsa, chega de teatro, né? Chega de lançar, né, ideias ou comportamentos morais que, na verdade, o que está por debaixo é coisa muito pior. Tá certo. Marcelo, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Sigamos em frente, sempre. Um Sim, abraço. um abraço. Falamos aqui com Marcelo Tadeu Lemos de Oliveira, do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.